Boa noite. Esperar uns minutinhos o pessoal começar a entrar. Não tá ouvindo, Nailza? Vocês estão me ouvindo, gente? Boa tarde, eu vou esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar e a gente dá início à nossa live, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Ok, então. Boa tarde, então, gente. Mais uma vez, queria desejar boas-vindas aos participantes da live, aos seguidores do TBC Rede, aos alunos dos cursos de turismo da UFJF e da Federal Rural do Rio de Janeiro, a toda a comunidade acadêmica que está aqui presente hoje, né? Queria pedir para vocês colocarem nos comentários o lugar de onde vocês estão assistindo, por favor. Eu vou me apresentar. Meu nome é Vitória da Costa. Eu sou aluna do turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou bolsista da professora Edilane e hoje eu vou ser mediadora desse projeto maravilhoso que é o TBC Rede. As séries de lives do TBC Rede já são uma tradição no projeto de extensão TBC Rede, Turismo de Base Comunitária, Sustentabilidade e Redes, coordenado pela professora Edilane Moraes, da UFJF, em parceria com a professora Tereza Mendonça, da UFRRJ. Hoje nós estamos na 4ª edição e vocês podem conferir, né, todas as séries já realizadas no perfil e no canal no YouTube. Nesse ano, nós vamos seguir com a série TBC Rede Movimenta, para dar visibilidade, interagir e dialogar sobre visões, lutas, práticas e saberes populares, técnicos e acadêmicos, para o fortalecimento do debate sobre o turismo de base comunitária no Brasil. Hoje, nós vamos convidar a Nailza.
Seja muito bem-vinda, Nailza. Seja muito bem-vinda. A Nailza, ela é amazônida, turismóloga, mestre em gestão de áreas protegidas, especialista em gestão ambiental e desenvolvimento regional sustentável. Ela é coordenadora de projetos socioambientais, como do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, uma das maiores organizações da sociedade civil do Brasil. Seja muito bem-vinda, Nailza. Sinta-se à vontade, se apresenta, conta um pouco do que você faz, da sua história, da sua atuação no Instituto. E, enquanto isso, eu vou pedir para os nossos participantes irem escrevendo suas perguntas nos comentários, tá? Que no final nós vamos abrir as perguntas e uma caixinha de questões, tá bom? Seja bem-vinda, Nailza. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. E obrigada a todos que estão aí na live, né, ao vivo. E eu queria agradecer muito o convite. Eu me chamo Nailza Pereira Porto, sou amazônida, sou graduada em turismo e vivo em Manaus há 22 anos, mas eu sou paraense, de Santarém do Pará. Então, eu vivo duas realidades, né? Que foi a Amazônia paraense e a Amazônia amazonense, né? E eu descobri que existem várias Amazônias mesmo, né? De fato, quando a gente sai para outros estados aqui na Amazônia, a gente vê várias outras realidades. Então, a gente tem um tamanho enorme, né? Então, a gestão fica cada vez mais difícil, principalmente das nossas áreas protegidas, nos nossos desafios logísticos que a gente tem, que a gente enfrenta. Eu trabalho no Instituto de Pesquisas Ecológicas há 20 anos, né? Completei esse ano. E eu comecei muito cedo, né? Desde da minha graduação, no meu último ano de graduação, eu estagiei numa reserva de desenvolvimento sustentável chamada Tupé, que tinha gestão municipal. E eu tive essa primeira experiência e contato, né, profissional com o turismo, compatibilizando o turismo com o meio ambiente. E foi lá que eu me encontrei, né? E desse encontro eu encontrei o IP em campo também, realizando trabalhos, né, em projetos socioambientais, onde eu fui convidada a fazer parte da equipe em 2005, logo depois que eu me formei em turismo. E de lá eu fui gradualmente me especializando na área de turismo com meio ambiente, né, e meio ambiente. Então, minha especialização foi em desenvolvimento regional sustentável, educação ambiental, fiz o mestrado em gestão de áreas protegidas na Amazônia, no INPA, e justamente tentando buscar entender um pouco mais o nosso território, né? E aí eu falo nosso território porque eu faço parte dele também. E dessa realidade eu consegui aprender muito, né? Principalmente com as comunidades que a gente trabalha aqui na região do Baixo Rio Negro, muito próximo a Manaus, onde está localizado um mosaico de áreas protegidas, que somam mais ou menos 12 atualmente, 12 unidades de conservação de esferas diferentes de gestão, né? Então, esfera federal, municipal e estadual. E durante esses 20 anos eu consegui desenvolver alguns trabalhos aqui de projetos socioambientais na região, voltada principalmente para o uso público, né? Então, a gente está falando de turismo de base comunitária, também é algo como muito novo na época quando eu entrei para essa área, né? Então, a gente também procurava entender. O intercâmbio, para mim, foi fundamental. Eu, como técnica recém-formada, eu busquei muita informação do que estava acontecendo no Brasil, né, nas redes, tentando entender como que se fazia o desenvolvimento de projetos nessa área, porque era uma demanda muito latente aqui na região. Então, a gente está num raio de mais ou menos 80 quilômetros de uma zona urbana como Manaus, e as comunidades eram muito pressionadas, né, para muitas coisas, principalmente para a extração de madeira, por conta do desenvolvimento aqui da região urbana. E com isso, procurando entender essa demanda das comunidades em se envolver melhor
com a atividade turística que já existia na região, e aí a gente sabe que era aquele turismo de massa, né? Então, como que eles poderiam se envolver melhor, contribuir com a área protegida que eles moravam, né? E, ao mesmo tempo, se manter na área de forma sustentável. Então, foi nesse momento que eu cheguei na região para trabalhar e me vi também diante de um grande desafio, né? Por conta de pensar em que tipo de turismo a gente quer para essa região, né? Que a gente almeja. E foi nesse momento que a gente começou todo um trabalho, um processo de desenvolvimento de projetos, mas muito na tentativa de tentar entender qual a real demanda, com o que as pessoas se identificavam de fato e o que estava se fazendo no Brasil todo com esse tipo de gestão diferenciada, né, que preza principalmente o protagonismo e envolvimento comunitário. E eu agradeço muito, assim, a muitos professores na época, educadores, né, que já publicavam e sistematizavam experiências, porque isso traz bastante base para a gente, né, desenvolver melhor o trabalho, errar menos, né, que eu acho que isso é bem importante quando a gente está nesse processo de desenvolvimento. Os intercâmbios, onde eu fui muito bem recebida nas outras iniciativas que já tinham mais experiência com turismo de base comunitária. Uhum. Por meio dos projetos que a gente conseguiu desenvolver ao longo dos anos, a gente conseguiu levar também os comunitários para conhecer outras realidades, né? Com o turismo de base comunitária aqui na Amazônia e também fora da Amazônia, a gente conseguiu levar, por exemplo, para a Rede Tucum, né, que fica no Nordeste. Então, a gente tentava mostrar, principalmente o que estava se fazendo nessa área, para tentar desenvolver o nosso modelo aqui também, né, adaptando também a realidade daqui. E, ao longo dos anos, a gente aprendeu bastante, né, e hoje, assim, nós temos algumas iniciativas bem-sucedidas. Houveram muitos erros, mas também houveram muitos acertos, né? Acho que é um processo, né? Todo projeto tem esses desafios. E hoje a gente conta com vários empreendedores comunitários que atuam ativamente com o turismo na região. Sim, sim, é inspirador ver como que o turismo, né, ele pode valorizar esse conhecimento tradicional e, principalmente, eu acho que gerar a renda sem destruir o território, né? Inclusive, o trabalho do IP mostra como a preservação, a conservação ambiental pode caminhar junto com o turismo, né? Principalmente com o turismo de base comunitária e o fortalecimento das comunidades. É. E eu acho que também o aprendizado é principalmente, né, trabalhar compatibilizar, né, conservação com o desenvolvimento local e Uhum. entender essas peculiaridades, né, porque não existe receita de bolo, mas eu acredito muito que a gente aprende com a sistematização de experiências de outros, né, então por isso é muito importante também publicar, né, todos os resultados, os impactos que são realizados dentro dos projetos, e justamente para a gente dar também uma linha de base, né, de conhecimento para outras iniciativas que estão em estágios diferentes de desenvolvimento. Daí a responsabilidade que a gente tem também, né? Houve uma publicação em 2024 aí recente com turismo responsável, né? Iniciativas que inspiram, da Mariane, uma equipe toda que organizou 10 cases no Brasil, justamente para tentar inspirar outras iniciativas, o quão isso é importante também para a gente servir como base para outros que querem desenvolver turismo de base comunitária em outras localidades. Sim, sim. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta. Como que a gente consegue garantir que o TBC ele não seja cooptado por grandes empresas e mantenha sua autonomia comunitária? Então, eu acredito muito no trabalho de base, né? O trabalho Uhum. de base, ele fortalece, ele empodera, né? Ele traz esse protagonismo fidedigno, né? Sim, Então, preparar as comunidades para esse tipo de expectativas que tem de fora, né? E também de possibilidades de
camuflar uma situação de protagonismo, é bom que eles estejam preparados para isso, né? Justamente o trabalho de base, eu acredito muito que ele é fundamental para que eles estejam preparados para saber, né, até onde a parceria realmente ela é justa, Uhum. né? Então, as pessoas têm livre-arbítrio, mas elas precisam estar preparadas também para tomar decisões. E essa preparação de base, ela é importantíssima para que tenha um amadurecimento. A gente sabe que não deixa de ser um negócio para tomar decisões justas. Sim, sim. Assim, você que vive, né, essa realidade da Amazônia, é, quais, assim, o que você vê sendo os principais desafios enfrentados pelas comunidades amazônicas, né, que querem desenvolver o turismo sustentável? Acho que o principal desafio a gente tem é o logístico, né? Na Uhum, Amazônia, nós temos também dificuldade na questão da comunicação e a gente sabe da complexidade que é a cadeia do turismo, né? sim. Que precisa de todas essas outras variáveis para poder acontecer de fato de forma justa, né? Eu estou falando isso porque alguns anos atrás, não é muito tempo não que eu estou falando, mas nas Uhum, comunidades que eu trabalho, não tinha acesso à internet, por exemplo. Então, assim, como que eles conseguiriam fazer esse contato com os visitantes? Contato direto quando a gente fala de protagonismo, de gestão comunitária, 100% gestão comunitária. Se eles não conseguiam responder um e-mail, um WhatsApp, né? uhum, Então, como é que você faz isso? Então, esses desafios, eles com certeza fragilizam, né? uhum, A gente está vivendo uma outra realidade agora, e que bom, né? Mas eu ainda acredito que tem muitos lugares que não têm acesso a esse uhum, mínimo, né? Para poder a cadeia girar de forma, de fato, completa, né? Então, vai acontecer que vai ter outras oportunidades de entrar pessoas para trabalhar justamente, talvez não tenha uma relação igualitária ou justa, né? uhum, Então, isso abre um precedente, né? sim. Mas a gente tá vivendo um outro momento e eu acredito muito também nos jovens, né? Hoje os jovens nas comunidades, eles têm se interessado bastante por tecnologia, têm se Uhum, envolvido mais, e o turismo, ele traz isso, né? Então, por exemplo, algumas iniciativas que a gente tem aqui no Baixo Rio Negro, por exemplo, as redes sociais dos pais, são administradas pelos jovens, né? Porque geralmente os pais fazem atividade de hospedagem, ou faz uma trilha, e às vezes é o jovem que vai lá e posta, né, os grupos de visitante, que responde o e-mail, que responde, né, o direct do Instagram. Então, esse papel também do jovem de se envolver por meio da tecnologia também está sendo importante para fortalecer a cadeia, muitas das vezes que se limita, né, para as pessoas que têm uma certa idade ou uma certa dificuldade de lidar com tecnologia. Então, isso também é uma oportunidade de estar envolvendo mais os jovens no turismo, além de valorizando, né, a própria cultura, porque da hora que ele começa a divulgar o que os seus pais fazem, ou tio, ou tia, ou que eles mesmos fazem, né, eles estão também exercendo um papel fundamental de valorização cultural e de empoderamento também de divulgar a cultura local, mas também de ele estar sendo útil, né? Numa atividade tão importante, muitas das vezes, para o território. A gente trabalha com muitas comunidades que têm o turismo como uma importante atividade, né? Ela não é exclusiva, mas ela é importante para aquelas famílias. Então, manter esses jovens também motivados a fazer parte desse movimento é super importante. sim, verdade. A Teca Mendonça mandou uma pergunta aqui, né? Na atuação do IP, quais são as experiências em territórios indígenas? Então, a gente não trabalha em terra indígena, pelo menos falando da experiência aqui mais local, onde eu atuo no projeto.
né? No projeto Navegando Educação Empreendedora na Amazônia, aqui no Baixo do Rio Negro, a gente trabalha com comunidades indígenas, não territórios indígenas, né? TI. As comunidades indígenas que a gente tem envolvido têm dado um feedback muito bom principalmente de gestão, né? São comunidades que geralmente elas têm mais facilidade de trabalhar o coletivo, e com isso a gente tem vários cases bem exitosos, assim, com o turismo de base comunitária. Nós temos ali a comunidade Nova Esperança, que trabalha e desenvolve, né, o turismo de base comunitária. Nós temos a comunidade dos Tatuios também, que fica aqui próximo a Manaus. Todas as duas comunidades que eu citei aqui são comunidades indígenas, né? E eles estão dentro de uma RDS, de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, chamada Puranga Conquista. Então, esses dois exemplos que eu estou dando agora, assim, estão aqui na região, né, do município de Manaus, e que são comunidades que, ao longo dos anos, começaram a desenvolver o turismo, né, e que hoje estão um outro estágio de desenvolvimento. Assim, eu posso dizer que um estágio consolidado, né? Hoje eles não precisam de nenhuma instituição que esteja por trás ou alguma agência que esteja por trás para receber visitantes, né? Então eles atendem diretamente, não que não seja importante ter uma agência, né? Que a gente sabe a importância do papel de uma agência, mas eles conseguem fazer a gestão sozinhos, né? Eles têm muita clareza do papel deles, do papel das parcerias e também do compromisso com a gestão do território. Então, eles estão por dentro de como fazer a questão da autorização da entrada de visitantes. Então, quando você chega lá, eles geralmente pedem para você, né, se você tem autorização do órgão gestor. Então, todo esse processo é um processo que foi amadurecendo com o tempo, né? Porque tem essa questão de como que você assimila todo esse processo de ordenamento do turismo, que não é tão fácil quando a gente está falando de uma área protegida que não tem um portão de entrada, né? A gente está falando de uma hidrovia que pode entrar a qualquer hora e momento os barcos dentro das comunidades, né? Então, assim, essa gestão comunitária e esse monitoramento dos próprios comunitários, ela é importantíssima, tanto para a, a segurança deles, né, como também para a gestão da unidade de conservação. Então, assim, é um papel fundamental, né, que a gente acredita que também fez parte de todo um processo de amadurecimento e consolidação da visitação nessas áreas protegidas, e foi muito por meio do turismo de base comunitária também. Uhum. O Jonathan perguntou: como é a recepção desse tipo de projeto comunitário sustentável dentro das próprias comunidades? Então, é interessante falar, né, que, contando um pouco desse histórico de chegada do IP na região, primeiro o IP ele foi convidado, né, a atuar aqui na região do Baixo Rio Negro. Nós temos a sede em São Paulo, em Nazaré Paulista, né, e foi por meio do nosso diretor, fundador, que houve esse convite em 2000. E quando a gente chegou na região, uma das coisas que a gente procurou fazer foi entender o território, né, entender as instituições, os órgãos gestores que faziam parte da gestão tanto do território, mas também das comunidades. Então, foi realizado um diagnóstico, né? E esse diagnóstico prévio, ele levou 2 anos para que o IP pudesse conhecer de fato quais eram as demandas das comunidades. Então, o turismo, quando ele entrou por meio de um diagnóstico que já identificava em que os comunitários demandaram esse suporte, né, de assessoria técnica, justamente porque eles viam o turismo acontecer e não estavam sendo envolvidos no turismo de forma justa. Então, essa demanda veio e, a partir daí, eu lembro que a gente foi contemplado no primeiro edital que aconteceu pelo Ministério do Turismo, que foi lançado pelo Ministério do Turismo em 2008, onde a gente conseguiu aprovar esse projeto, que a gente começou um processo de sensibilização para o turismo de base comunitária aqui na região. Então, a gente aproveitou a demanda deles, então essa receptividade, quando eu falo, houve essa demanda
de um suporte, né? A gente conseguiu aprovar um projeto e a gente foi, de alguma forma, acolhido pela comunidade, né? E aí a Uhum. gente começou todo um processo de sensibilização até para eles também tentarem entender como é que era a atividade turística que eles almejavam para o território. Então, a gente trabalhou longos anos, né? Sensibilização, a formação, né? Levando cursos, até que existiram projetos que nos deram suporte mais de implementação até de infraestrutura, né? Lógico que muito a gente tem muito, preza muito em fazer coisas com contrapartida, né? O Instituto de Pesquisas Ecológicas tem essa postura, né? A gente gosta de ajudar a fazer junto, né? Principalmente a contrapartida, justamente para as pessoas se sentirem donas do projeto e das construções que sejam almejadas, às vezes, por uma estruturação do empreendimento. Então, todos os nossos projetos, a gente sempre prezou, né, que houvesse essa parceria de fato, em que a coisa fosse construída junto, justamente para a gente atender uma demanda, mas que todos tivessem um comprometimento de que o projeto tinha que andar junto, né? Então, as forças serem realmente os esforços de conjunto. E uma das coisas também que a gente sempre prezou em todos os projetos que a gente escreveu, né, com fins de apoiar o turismo de base comunitária aqui na região, foi os intercâmbios, né? Acho que os intercâmbios são fundamentais justamente para eles poderem verem outras realidades, mas que eles possam, né, aprender nessa visita e trazer, né, algumas experiências exitosas, alguns exemplos, algumas coisas que eles podem adaptar à realidade deles. Então, assim, nossos projetos sempre andaram com esse formato, né, de transformá-los em gestores dos seus negócios, né, dos seus empreendimentos de turismo, mas que eles pudessem, de fato, fazer aquilo que eles podiam dentro das limitações dele, mas do que a gente poderia também ajudar como contrapartida, mas eles também se doando para o desenvolvimento dos projetos, né? E ao longo dos anos a gente sempre utilizou essa postura, né? E com isso, assim, eu acredito muito que o sucesso ele veio muito dessa contrapartida, assim, sabe, o trabalho conjunto. Lógico que a gente vai ter atividades que não foram tão exitosas, né? A gente tem os desafios, projetos, mas assim, o que a gente sempre procurou trabalhar dentro do Instituto de Pesquisas Ecológicas era compatibilizar as atividades dos outros projetos, porque quando a gente percebeu, a atividade turística ela era integradora, né? Então, quando a gente pensa em conservação, turismo de base comunitária está muito junto, né? Então, todos os outros projetos que estavam sendo desenvolvidos na região, por exemplo, fortalecimento de cadeia de valor, né? Proteção de algum animal em espécie ameaçada de extinção também está ligada, né, à vida das pessoas. Valorização cultural também está ligada ao turismo. Então, todas as outras, reflorestamento, né, agroecologia, todos eles estão ligados à atividade turística, né? Então, a gente sempre procurou trabalhar, por exemplo, nossos projetos dentro do IP, a gente sempre procurou trabalhar em conjunto, porque todos deles, de alguma forma, convergiam para as iniciativas que a gente estava apoiando em turismo, né? Então, a gente acabava fazendo ali um ciclo, né, com todos os projetos que de alguma forma, se complementavam e traziam essa experiência também exitosa para o visitante, né, ter uma Uhum. experiência de conhecer não só a iniciativa de turismo, mas também o que ela pode integrar, né, de outras ações de conservação dentro da área protegida que a gente trabalha. Sim. A Edlaine perguntou como está o modo de organização do TBC? Existe alguma cooperativa, por exemplo, ou é informal? Então, tem muitas MEI, né, agora. Esse é um assunto bem complexo durante todo o desenvolvimento da atividade TBC aqui na região, porque foram feitos vários movimentos na tentativa de criar uma associação de turismo de base comunitária, de criar uma associação só para alguns empreendedores, por exemplo, de artesanato.
E aí a gente foi percebendo que o formato quem faz são eles, né? Isso às vezes é um pensamento nosso, né? De formalização das coisas, né? Colocar todo mundo numa caixinha para formalizar a iniciativa. Eu acho que não existe certo ou errado, né? Eu acho que tem que fazer aquilo que funciona, Uhum, né? E a gente percebeu ao longo dos anos que eles foram se fortalecendo e cada um dentro dos seus empreendimentos foram buscando essa formalização. Então, assim, nós temos hoje pousada que eles têm a sua MEI e que eles têm o cadastro do Cadastro, que é o cadastro de turismo, né? Então, tá ali de alguma forma ele está formalizado, mas ele não está dentro de uma associação maior de turismo, mas ele está dentro de uma associação mãe da reserva que de alguma forma ele está contribuindo para o ordenamento do território também, né? E a gente percebe que eles trabalham a rede de outra forma, né? Então, é um indicando o outro, é um comprando o produto do outro, não necessariamente eles estão numa associação só, uma associação coletiva ali do turismo, mas eles trabalham, ali tem um empreendimento, eu sempre dou exemplo, por exemplo, da pousada Iara e dos produtos Iaras, né, que são os produtos biocosméticos. Eles estão direto conversando com a outra iniciativa que está ao lado, que não necessariamente eles estão numa associação, mas a iniciativa do seu Edmildo, que tem a trilha, já envia os visitantes para a Pousada Iara, como também já indica para ir comprar os produtos. A Pousada Iara já indica a iniciativa lá de Nova Esperança, né? A pousada lá de Nova Esperança já utiliza os produtos, já divulga os produtos de biocosméticos do Iara. Então, eles trabalham de forma integrada, mas não necessariamente estão formalizados como uma associação. Então, é isso que funciona, é isso que está funcionando, né? uhum, Pode ser que em outros territórios a associação ela serve mais para fortalecer, ela faça um pouco mais de sentido. Então, a gente tentou fazer alguns movimentos, algumas reuniões para tentar formalizar, fazer uma associação de turismo, mas não houve êxito, né? Então, esse é um dos exemplos que eu posso dizer que não aconteceu como a gente achava que iria, né, acontecer, mas ela acontece de forma natural, né? Então, uhum. eles não deixam de trabalhar o coletivo deles quando eles fazem essa roteirização própria e a coisa funciona. Então, é isso que tem funcionado por aqui. Pode ser que em outros lugares tenha uma outra realidade, né? Sim. Quem são os parceiros das comunidades? Então, o órgão gestor é importantíssimo, né? Assim, hoje a gente vê muito, né, a Secretaria de Meio Ambiente, tanto municipal como estadual, a gente vê também a atuação do ICMBio, né, nas outras comunidades. Quando eu tô falando agora do território aqui do Baixo do Rio Negro, e eu estou incluindo o mosaico de áreas protegidas do Baixo do Rio Negro, que tem várias esferas de gestão, né? O que eu vejo muito é a importância, né, de presença desses órgãos, né? Nós temos um conselho desse mosaico que ele é bastante atuante e a gente já percebeu que o uso público é o que mais a gente consegue trabalhar juntos, né? Isso é importante para o ordenamento do território também. Os parceiros são as ONGs, né, as organizações da sociedade civil, também que atuam aqui na região, a gente tem várias que atuam, então a gente tem também uma questão de território também, cada organização trabalha em comunidades, às vezes sobrepõe algum trabalho, mas às vezes são complementares, né? A gente procura muito dialogar isso, principalmente dentro desse conselho, para que as organizações possam trabalhar as comunidades que estão precisando de mais apoio e a gente se complementa, né? Então, a gente percebe que hoje quase todas as organizações que trabalham aqui nesse território, e eu posso citar, sei lá, a Fundação Vitória Amazônica, a Fundação Amazônia Sustentável, nós temos a WCS, eu posso estar esquecendo, mas só dando um exemplo, tem várias atuando aqui nesse território, mas a gente sempre tem esse respeito de trabalhar as comunidades e tentar integrar também as atividades. E esse conselho do Mosaico do Baixo Rio Negro, ele é importantíssimo para a gente justamente dialogar
para que a gente possa se complementar e não para a gente se sobrepor com as nossas ações, né? E com isso a gente ganha muito, com certeza, e as comunidades também, né? Nesse sentido. Sim. O Arthur perguntou se existe alguma integração com algum núcleo jurídico para auxílio. Não. Que eu saiba, não, assim. A gente já teve, por exemplo, um projeto alguns anos atrás, eu estou falando acho que de 2013, tô lembrando agora, pelo Fundo Vale. Quando a gente fez um diagnóstico, um levantamento, né, de cadeia de valor no território, a gente percebeu, e aí apareceu o turismo também. E aí, grupos de artesãos, por exemplo, apareceu o seguinte, que muitas das associações estavam inadimplentes, né? Muitas associações haviam fechado, né? Então, a gente até conseguiu pelo projeto, eu lembro na época, uma assessoria jurídica justamente para tentar esclarecer, porque a gente viu que muito das inadimplências, às vezes, era falta de informação mesmo do que fazer, né? Então, a gente fez todo esse processo. Eu acredito que tem outras organizações que dão bastante esse suporte, e eu lembro que na época também a gente teve ajudas voluntárias também de pensar, que eu lembro até quando a gente estava pensando na associação para turismo, né? A gente teve ajuda, eu não me recordo agora o nome de uma advogada, mas que ela também estava disposta a ajudá-los a fazer associação, né? Fez todo um estudo junto, mas aquilo não, não foi o que eles queriam, né, de fato. Uhum. Porque não adianta você abrir uma associação para identificar um coletivo, mas se as pessoas não estão dispostas a trabalhar juntos, né, de forma formalizada. A gente sabe que uma associação ou qualquer outra formalização exige responsabilidades fiscais, né, monetárias. Uhum. Então, assim, são coisas que as pessoas têm que estar preparadas também para fazer isso tudo, todo mundo junto, né? Então, na época, a gente não conseguiu ter êxito com isso, mas as associações conseguiram se regularizar, o que foi muito legal, porque a gente está vivendo um outro momento aqui na Amazônia, né? Vocês estão vendo vários editais, por exemplo, que hoje estão contemplando as iniciativas de base, né? Por exemplo, no IP mesmo, nós temos o projeto Lira, Legado Integrado da Região Amazônica, e que ele veio com uma inovação dentro da própria instituição e dentro do Fundo Amazônia, que foi contemplar pequenos editais para iniciativas de base, né? Mas para isso, você tem que ter o mínimo de organização para acessar esses editais. Então, o que foi muito legal pelo Lira, que foi o Fundo Lira que a gente chamou, né, essa fase do projeto, foi também formar essas pessoas para organizar minimamente as associações para elas estarem preparadas para qualquer edital, né? Então, dando realmente formação para eles para saber o que é de fato fazer a gestão de uma associação, né? E muito do recurso desse projeto, do fundo, né, que a gente fala do Fundo Lira, foi para ajudar as organizações a melhorar essa gestão e muitas das vezes também dar o mínimo de infraestrutura necessária para isso, sei lá, um notebook, uma impressora, né, ter uma Uhum. pessoa de contabilidade, ter recurso para pagar uma pessoa de contabilidade, né, assessoria jurídica para fazer lá agora eu esqueci o nome, mas fazer o regimento, né? Eu lembrei, regimento da associação. Então, essas coisas são complexas, né? Quando a gente fala nas associações de base, né? Você tem que ter uma assessoria para fazer isso de forma, né, correta e também evitar retrabalho, porque a gente escutava histórias, por exemplo, de Ribeira, a gente dizia assim, eu fui não sei quantas vezes na cidade, aí eu não levei tal documento, aí eu já não voltei mais porque eu não tinha mais dinheiro para ir, né? Ah, me pediram tal documento, eu não sei nem o que que é. Então, assim, existe também uma falta de informação, né? E aí a gente vê aqui na Amazônia, hoje, muitos projetos ou fomentos que você tem que ter o mínimo de organização para você acessar, né? Então, isso também é importante quando a gente fala que a gente quer envolver mais, que a gente quer dar empoderamento para as associações de base, a gente tem que lembrar que não é tão simples, né? Também a gente tem que olhar por esse lado também, para que elas também elas possam
chegar até esses recursos, essas oportunidades que acontecem muitas das vezes para poder fortalecer, às vezes, o empreendimento ou a associação que precisa melhorar alguns processos, né, que são mais burocráticos ou que precisam de mais recurso para poder manter. Entendi. O Álvaro perguntou como foi a introdução do viés do TBC na comunidade. Houve alguma repressão ou foi um consentimento integral? Não, com certeza não foi um consentimento integral, né? Como eu falei, a gente foi por meio de um convite para as comunidades para se falar de turismo, né? E na época eu lembro que a gente falava de turismo como um todo, né? Então, eu gosto de falar isso porque eu chegava logo dizendo quais eram os malefícios do turismo, né? Porque, assim, a gente estava numa onda que turismo nas comunidades era como se fosse a salvação da lavoura. E isso a gente tinha muito medo disso, né? Porque parecia que todo mundo estava apostando tudo no turismo. E a gente sabe que é uma atividade sazonal, a gente sabe que é uma cadeia complexa, a gente sabia das limitações e as variáveis que faziam com que eles não tivessem o total acesso a toda a cadeia fechadinha. Então, assim, a gente tinha que falar dos desafios primeiro, né? Esses são os desafios. Então, a gente falava com o turismo como uma atividade como um todo e pensando é sobre isso que a gente vai falar agora, e aí vocês têm que saber justamente se é isso que vocês querem, né? Como futuro, a gente sabe da estratégia também de conservação, a gente sabe das oportunidades, né, de melhorar o uso público dentro das áreas protegidas, mas vocês precisam saber também dos desafios. Então, a gente começava sempre nossas sensibilizações com essa fala no sentido de não romantizar o turismo e também eles não verem isso como a salvação de todos os problemas, né? Todos os desafios que eles passavam. E com isso a gente foi amadurecendo, né, o discurso, foi procurando formas, né? Eu lembro que na época estava começando a se falar em TBC, né? A gente tinha também ainda os conflitos de conceito de TBC, ecoturismo em base comunitária, turismo em base comunitária, turismo comunitário. Então, assim, a gente foi amadurecendo também e conhecendo outras iniciativas para a gente também ter o nosso olhar próprio, né? Que Uhum. tipo de turismo a gente quer? Que tipo de gestão a gente quer? Que tipo de processo a gente quer passar para a gente construir o turismo que a gente acredita aqui para a região? Tudo isso foi desafiador, porque na mesma comunidade, às vezes tinha aquele que queria trabalhar com turismo de base comunitária, como tinha aquele que queria trabalhar com turismo convencional, né? E aí você também tem que trabalhar esses conflitos internos, né? Ou pelo menos tentar entender e fazer com que eles conversem, né? Então, isso também foi um desafio para a gente como técnicos em campo, porque a gente não pode achar que a gente está levando a solução, né? Acho que eles têm que entrar num consenso, no livre-arbítrio que eles querem para a vida deles. Então, o que a gente pode levar é informação, tentar conduzir, né, fazer assessoria, levar projetos que possam atender essas demandas, mas assim, nunca existiu um consenso, né? Isso é muito difícil de a gente conseguir, mas existem as pessoas que acreditam que a gente focou o trabalho, tentava envolver as outras pessoas e tentava fazer com que eles entendessem também o que os grupos estavam trabalhando, para ver que aquele grupo que estava trabalhando com turismo base comunitário era importante tão quanto o que estava trabalhando, sei lá, que estava trabalhando só com farinha, né? Então, a gente tentou fazer esse papel de animador, mas também um papel, né, de assessoria, mas também de bom senso, né? Uhum. Tentar o bom senso de não impor nada, né? E também não dar esperanças, né, de coisas que talvez a gente não tinha nem poder sobre, né? Então, por exemplo, teve uma época que a gente estava falando muito de turismo numa comunidade que não tinha acesso à internet, estava sem luz, não tinha água potável. Então, como é que você aborda esse assunto pensando em todos esses desafios, né? E eu lembrava assim que eu pensava, eu disse, meu Deus, eu sou apenas uma técnica do IP, o IP não tem poder de trazer para cá energia, né?
talvez influenciar, né, alguma moção por meio de conselhos, mas assim, até onde a gente pode, né, e até onde a gente está criando uma expectativa, motivando, se a gente pode não pode criar expectativas frustradas. Então, o que a gente procurou sempre ser muito transparente do que a gente podia fazer para desenvolver o turismo, ajudá-los a fazer com que o turismo fosse mais justo, mais responsável, mais sustentável, mas dentro de todas essas limitações, essas variáveis que a gente sabia que existia, né? Então, a gente, por sorte, as coisas foram se desenvolvendo ao longo dos anos e a coisa foi acontecendo, mas a gente sabia desses desafios, né? E aí, com isso, vai ter aqueles que vão acreditar mais, outros que vão acreditar menos, né? E que bom também, né? Porque é necessário ter as outras atividades, outras iniciativas, mas, assim, no total, a gente teve um acolhimento muito grande pelas comunidades, porque a gente tem vários outros projetos, então a instituição ela preza muito por trabalhar há anos no mesmo território, justamente para tentar entender, né, o território, ajudar, mas está ali também monitorando as nossas ações, e isso ele traz um amadurecimento para a relação, né? Eu Uhum. digo que acho que o grande legado que a gente tem aqui no Baixo Rio Negro essa relação de confiança, essa transparência no nosso trabalho, né? E o comprometimento das comunidades com a gente também e a gente com eles, né? Isso com certeza fortalece muito o nosso trabalho. Nós estamos com 25 anos aqui no território, não é pouco, né? Mas assim, a gente passou por todos esses processos de evolução, né? E de também de formato de projeto, de metodologia, né? Nem toda metodologia vem e é assertiva. A gente também está aí para acertar e tentar rever a rota, né? Se tem alguma coisa que a gente acha que não está se encaixando, a gente tem essa humildade de parar e pensar, avaliar e por onde que a gente vai para a gente atender essas demandas, mas talvez com um formato diferente, né? Uhum. Isso a gente tem feito bastante. Agora já está quase encerrando o tempo da live. A última pergunta é feita pela Edilane, né? Os projetos eles já discutem as mudanças climáticas, né? E como que as comunidades têm enfrentado essas questões? Então, os projetos a gente trabalha muito transversal, né? É igual a educação ambiental, a gente trabalha muito transversal em todos os nossos projetos, né? Hoje a gente tem pensado bastante de como que a gente traz essa problemática, mas assim, é algo que a gente tem em todos os nossos discursos, no sentido que os projetos todos trabalham com compatibilizar conservação com sustentabilidade. Então, assim, é, a gente tem percebido nos territórios que a gente trabalha, né, traz essa problemática no sentido, vocês estão vendo que, por exemplo, o pessoal adentravam as áreas protegidas, as unidades de conservação até, sei lá, até setembro, final de setembro, tranquilo, né? E aí eu tiro até, por exemplo, o nosso barco institucional, a gente conseguia navegar até final de setembro, comecinho de outubro, tranquilo. Eu estou falando de 3 anos atrás. E aí, há 2 anos atrás, já começamos a navegar até metade de setembro. E quando foi ano passado, agosto, o barco já estava recolhido, porque a gente não conseguia mais entrar né, nos lagos, não conseguia mais sair com o barco. Então, assim, todos esses desafios assim estão sendo vistos diariamente, né? Ano a ano, você está notando todo essa complexidade e esses desafios. Então, se a gente traz isso para as nossas reflexões de todos os projetos. Então, hoje também nós temos um projeto que trabalha a questão do reflorestamento, né? A gente há anos atrás a gente não falava sobre reflorestamento, principalmente aqui no Amazonas, que no território que a gente trabalha aqui no Baixo Rio Negro não era uma realidade, né? A gente vê mais para o Pará, desmatamento um pouco maior, mas a gente falava muito de floresta em pé, né? Mas hoje a gente já tem que falar sobre o que, que a gente vai fazer com as áreas que já foram muito, né, pressionadas e já se fala sobre reflorestamento da Amazônia, então são temáticas que vão sendo abordadas de acordo com o que a gente está vendo a mudança na prática, né, no dia a dia.
Então, isso traz os novos formatos dos projetos também, né? Isso como eu acabei de falar, a gente metodologias que são adaptadas, né? Coisas que a gente tem trazido justamente por conta de todo esse complexo que está envolvido a questão das mudanças climáticas. Então, a gente traz no nosso discurso do dia a dia, das mudanças das nossas metodologias, dos projetos que estão chegando com uma nova roupagem, justamente por conta de todo esse processo que também está mudando, né? Uhum. E agora uma pergunta que a minha e a professora Edilene também fez, né? É, qual é o recado do IP para a COP30? Então, recado do IP, ai, é muito. Talvez seja um recado da Nailza. É, eu acho que muita responsabilidade, né? Eu falar pelo IP, né? Mas eu trago a essência, né, da instituição e que a gente olhe para a Amazônia e traga mudança mesmo, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou amazônida e uma das coisas que eu vejo no IP é essa valorização, né? Também das pessoas que estão morando na Amazônia, que estão contribuindo para uma mudança, para os profissionais, aí eu falo dos profissionais, né, que estão mais no local e que a gente sente mais também. é, Quais são as demandas, né, o dia a dia. Então, esse respeito do IP para entender o território, para trabalhar pelo território, eu acho isso muito legal, né? E quando eu falo da COP, assim, quando a gente fala a COP tá aqui vem aqui para a Amazônia, né? É que realmente o público dessa COP também consiga, né, trazer os amazônidas para pensar na Amazônia, né? Para a Amazônia também, né? Não só para o mundo, mas para a Amazônia. Talvez esse olhar seja bem importante a gente conseguir integrar de fato, né? Não só mais um evento só para se falar de conceitos, e é uma das coisas que aí eu falo particularmente, né? Às vezes os conceitos só mudam as palavras, né? Mas às vezes é a mesma coisa, né? Então, essa evolução de conceitos às vezes é cansativa, porque às vezes você está numa linha e já diz que não é aquilo. Então, a gente às vezes fica discutindo tanto e talvez a gente não coloque em prática, né? Então, tá na hora talvez de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa mesmo de fato, né? Uhum. E aí, para a Amazônia, eu acho bem isso mesmo, porque senão a gente só fica no diálogo e no discurso, né? A gente precisa, de fato, fazer com que as coisas aconteçam. E aí é isso, né? Essa imensidão de Amazônia, né? Que a gente tem várias Amazônias dentro de uma mesma Amazônia, e tá com uma certa responsabilidade, né? Dessas peculiaridades que a gente tem, né? E aí conhecer e trazer um pouco dessa realidade para que a gente realmente traga soluções, né, assertivas para o nosso território, né? Sim. Antes de encerrar, eu queria comentar o quão importante, né, é ver como o planejamento participativo ele está sendo colocado em prática, principalmente, né, no projeto IP e como que isso dá voz às comunidades. É muito importante esse debate que nós estamos tendo aqui. É claro, como você falou, o turismo de base comunitária não vai resolver tudo, mas é o começo para muitas coisas, né? Então, Naísa, eu queria agradecer por esse momento, agradecer a todo mundo que está aqui na live, por essa live maravilhosa, todo mundo participando, né? Queria convidar todos vocês presentes aqui para participarem da live de amanhã, às 17 horas, com a Mariane Costa, da agência operadora Vivejar e do Coletivo Muda. Obrigada mais uma vez também pelo convite. Foi muito bom esse bate-papo, contar um pouquinho da nossa realidade aqui. Tchauzinho, gente. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Nailza. Obrigada, gente.